E a minha convidada, ela tem 23 anos em gestão de recursos humanos e coach de carreira. Ela atuou em grandes empresas como Avon, Editora Abril, Companhia, Suzano, Bayer, Grupo Fleury e KPMG. É psicóloga com pós-graduação em administração de empresas, especialização em recursos pela Harvard Universidade e MBA executivo em recursos humanos pela Universidade de São Paulo. Tem ainda formação internacional em coaching integrado. Eu estou falando da Monique Leme. Boa tarde, Monique. Boa tarde. Que currículo, hein? Uau! Nossa, que currículo, menina. E tem tanta gente por aí que se diz coach, não tem nem o segundo grau. Para ser coach, realmente a gente precisa dedicar bastante tempo estudando, entendendo das pessoas, para poder fazer um bom trabalho, né? É verdade. Como que a gente pode enfrentar essa demanda de emprego, de desemprego? Na realidade, eu acho que nós estamos passando por um momento bastante especial no Brasil. Depende de como que a gente enxerga, né? Com certeza temos uma crise onde temos um número muito grande de pessoas desempregadas, mas eu acho que é um momento também que é propício para a gente poder criar, se inventar e se reinventar principalmente, né? Sim. Então eu tenho visto muitas pessoas fazendo exatamente isso, se reinventando, né? E com isso encontrando oportunidades e até felicidade. Eu acho que esse está sendo um momento onde as pessoas elas se reinventam e encontram um propósito, o porquê que eu estou aqui e o que eu tenho para somar com o mundo e em contrapartida também ter um trabalho, receber por isso, né? Tem muitas pessoas que ficaram muitos anos empregadas numa empresa e elas esqueceram de se capacitar, elas esqueceram de se desenvolver, né? De fazer de repente uma outra língua, fazer um curso corriqueiro ali, mas que agregaria de alguma maneira. E a gente percebe que o boom de faculdades é gigante, né? E existe faculdade de tudo quanto é nome, né? Da A, B, C até a Y. A gente sabe também, até comentava hoje com os meninos antes de começar o programa, que tem muita faculdade que está interessada por conta da crise na mensalidade mesmo. Então tem gente que não sabe nem fazer uma redação e termina passando no vestibular, porque a faculdade está interessada mesmo na matrícula daquele aluno. Mas a nossa preocupação aqui do Dito e Feito é justamente falar com a pessoa que precisa e necessita trabalhar. Aquela pessoa que ficou muitos anos empregado numa empresa e que não sabe nem montar um currículo mais, acha que tem que mandar 3, 4 folhas, né? E eu queria que você falasse para a gente, desse alguns tópicos, algumas dicas, para que o nosso telespectador começasse a ter um norte aí nesse processo de busca por um trabalho. Eu acho que isso está sendo bastante comum, pessoas aí com 20, 15 anos de empresa e acabam, e não só na questão de não conseguir se capacitar ou não buscar isso, né? Ele não sabe como transmitir a experiência que ele adquiriu. Então, eu acho que primeira coisa é você entender qual é o meu momento de carreira, o que eu sei fazer. Eu costumo dizer aonde eu mando bem e aonde eu não vou tão bem. E estruturar o teu currículo com base em todas as tuas realizações. Acho que um grande segredo é primeiro você colocar qual é o seu objetivo, qual é aonde que você quer buscar, o que você quer fazer efetivamente. Às vezes é uma coisa que é tão simples e é tão difícil de você se posicionar, de colocar, eu quero trabalhar na área administrativa ou numa área de engenharia, uma área técnica. E além de você preparar o seu currículo e saber o que você quer e posicionar, eu acho que tem uma questão que para mim é muito importante, pelo momento que a gente está vivendo, é a questão do teu networking. O que é um networking? As pessoas que você conhece, são as parcerias. Ah, Monique, mas eu fiquei tantos anos na mesma empresa e eu não tenho mais conhecidos. Mas você tem conhecido que conhece alguém, que conhece Sim. alguém. Então, assim, a partir do momento que você sabe falar o que você quer, você consegue passar para o seu conhecido e para as pessoas que estão ali ao seu redor o que você busca para você conseguir se diferenciar. O que o entrevistado deve falar numa
entrevista, né? Perdão, gente. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa ela chega na entrevista de emprego e ela quer contar tudo da vida dela. Ela quer contar que ela está passando por aperto, ela quer contar que não sei o quê, porque ela, de repente, ela precisa daquele emprego. Não só ela precisa, mas os outros também ali fora precisam. Né? E o que que vai realmente determinar se aquela pessoa poderá ser escalada para aquele cargo ou não, é as potencialidades que ela apresenta ali, nos testes e tudo mais. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Eu acho que, além de você querer mostrar, né, que você realmente precisa, acho que isso já é algo que está implícito. Se eu estou ali, eu realmente preciso e eu quero, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante no momento da entrevista é você passar o porquê que você pode ser importante ou pode agregar para aquela posição e para aquela empresa. Então, contando das tuas experiências, mostrando o que você pode agregar valor para aquela função que você está se candidatando. Então, e sempre ouvir. Ouvir o que a pessoa está te perguntando e ver o que você vai responder, né? Porque o ouvir é bastante importante. Às vezes a gente está tão ansioso que quer aquela oportunidade mais do que tudo, aí você acaba falando muito mais do que talvez você precisava para aquele momento, para aquela posição, ou naquela entrevista, né? E como que eu falo dos meus pontos negativos, os pontos que eu preciso melhorar? Porque às vezes o entrevistado pergunta, né? Sim. E todos nós sabemos os pontos que nós precisamos melhorar. Né? Mas a gente não sabe, às vezes, se colocar. E aí, como que faz? Normalmente, quando o entrevista, assim, eu já fiz muitas entrevistas, já desde cargos mais técnicos até cargos gerenciais, de diretoria. E quando você faz essa pergunta, qual é o ponto que você, né, na tua opinião, você precisa desenvolver? Eu sou muito ansioso. Essa é a resposta campeã. Só que o ansioso todo mundo e a ansiedade ela te projeta também para frente, né? Se você tem um nível de ansiedade muito alto e não consegue controlar, ele pode te paralisar. Mas a ansiedade em si é algo bom. Sim. Então, o que eu acho que as melhores respostas assim que eu já ouvi foram exemplos até de candidatos dizendo, olha, eu tive minha avaliação de desempenho e o meu chefe disse que eu preciso melhorar a minha forma de me comunicar. Então, assim, se você trouxer exemplos de feedbacks que você recebeu ou de chefe ou de equipe, isso te ajuda a não se expor, né? Obviamente, existem exemplos que você coloca no sentido de você, como ponto de desenvolvimento Sim. mesmo, e não como uma coisa de te colocar para baixo naquele momento, né? Mas, enfim, eu acredito muito que existe oportunidade para todo mundo. Basta a gente saber como buscar e como se posicionar, né? Se você tem alguma dúvida sobre esse bate-papo aqui, 0 operadora 11 98384 1466. 0 operadora 11 98384 1466. Mande seu WhatsApp que a Monique Leme vai responder aqui com a gente nessa tarde. Uma das coisas que me perguntaram, Fábio, a gente tem que no currículo colocar a foto ou tem que mandar 2, 3 páginas, porque eu fiz vários cursos, especializações, ou não, é só uma página básica e acabou? Olha, depende muito. Eu acho que se for um primeiro emprego, é importante você ter pelo menos uma página e colocar informações, mesmo que sejam acadêmicas, né? Hoje em dia os jovens eles têm participado, têm feito trabalhos voluntários, então tem coisas que você pode colocar ali no teu currículo se for um primeiro emprego. Se você é esse profissional que já está há 20 anos, 15 anos no mercado e que, que vai se recolocar, né, que está buscando uma recolocação, aí o teu currículo tem que ser um pouco mais consistente. O que eu dou como dica? Normalmente, mesmo que a pessoa tenha 20 anos de experiência, resuma o seu currículo em 2 páginas. Eu, particularmente, gosto muito e já vi muito headhunter me dando, muito recrutador me dando isso como feedback, no sentido de que a primeira página você já vai colocar tudo que é sobre você. Então, você já vai colocar ali, logo de cara,
teu nome, então a tua área de interesse, por exemplo, olha, eu sou Monique Leme, recursos humanos, um breve resuminho ali, tenho 23 anos de experiência nessas áreas, e aí você coloca as tuas principais atribuições, a tua formação e se você tem algum idioma ou não. E depois você detalha empresa por empresa, e sempre com ordem cronológica da atual para o passado. E aquelas que são muito do passado, só coloca como está na tua carteira de trabalho, que é o nome da empresa, a data que você entrou e a data que você saiu. A gente fala com muitas pessoas, né? E a gente sabe que tem muito marmanjão aí com 20 e poucos anos que nunca trabalhou. Como que faz um currículo de uma pessoa assim? Eu acho que assim, se ela tem alguma formação, se ela está cursando, está fazendo a universidade, eu acho que é importante ela colocar, né, as ações que ela já fez dentro da própria universidade. É um currículo que ele vai ser muito mais acadêmico do que efetivamente de experiência. Porque a oportunidade que essa pessoa vai encontrar é com base no potencial dela. Sim. Então, ela tem que mostrar, então, se eu preciso de um profissional que seja organizado, dinâmico, proativo, ela vai ter que trazer na entrevista exemplos da onde que, na vida dela, ela foi assim. Porque nada mais é a entrevista, são teus comportamentos do passado, que vão refletir aquilo que você pode fazer no futuro. Com certeza. Independente de ser numa cadeira de escola ou num trabalho. Se você é mais júnior e aquela posição que você está concorrendo, provavelmente ela não vai te exigir tanta experiência, né? Então, eu acho que o currículo ele tem que mostrar as suas habilidades, num caso como esse. O currículo também pela internet, ele é válido? Muitas empresas, elas fornecem, a gente estava falando agora da Rapcode, a gente está falando de tecnologia, então tem muitas empresas que, para não ficar com aquele monte de papel, tudo aquilo, a pessoa já preenche na casa dela, onde ela estiver, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. De repente a pessoa está lá em Manaus e ela pretende ter uma vaga de trabalho Sim. aqui em Bragança numa grande empresa. Sim. Então ela pode entrar lá no site, preencher o currículo, né? E se ela for chamada... 100% das empresas hoje, acho que 100%, Sim. elas usam a tecnologia para fazer recrutamento e seleção. Eu, quando comecei há um tempo atrás, eu lembro, algum tempinho atrás, eu lembro que eu recebia currículo pelo correio, né? Sim. Isso não existe mais, Não. nem anúncio no jornal. Hoje é tudo pela internet. Só que o que eu acho que pelo momento que o Brasil está vivendo, algo que as pessoas talvez ainda não perceberam, que não é somente eu ver uma vaga, tem vários lugares que você pode se aplicar e mandar teu currículo. O currículo sempre vai ser o mesmo. Em que sentido? Eu preparo o meu currículo ali no Word, é como se fosse meu RG. Sim. Independentemente da vaga, ele tem que estar... não adianta você, para cada vaga, você escreve uma coisa. Isso não funciona. Não funciona. E aí, aquele currículo que você tem no Word, você coloca ele dentro do sistema da empresa que está contratando, daquela plataforma e tudo mais. E quando você vê a vaga, não é, assim, só se aplicar não garante que alguém vai olhar o seu currículo. Porque tem muitas pessoas muito boas no mercado. Sim. Por isso que o networking hoje, ele é mais importante que tudo, assim, porque eu vejo uma vaga, tem uma vaga naquela empresa, e eu sei que você conhece alguém lá. Eu posso, poxa, Fábio, você pode me ajudar? Você conhece alguém lá dentro? Ah, tem amiga da amiga que... Sim. Então, assim o seu currículo vai acabar se diferenciando pelo volume que está hoje de currículos que entram pela internet em cada uma das vagas que são postadas. Que bacana. Olha, nosso WhatsApp está cheio de perguntas aqui, de mensagens e tudo mais, mas infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para a gente responder todas. Mas eu quero pegar e passar o contato da Monique Leme, que é diretora da Codex RH. codexrh.com.br é o site. codexrh.com.br é o site. O instagram.com/codex_rh. instagram.com/codex_rh. facebook.com/codexrh. facebook.com/codexrh.
Monique Leme, eu quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Eu espero lhe receber mais vezes aqui para que a gente possa falar de um assunto que é tão atual e que mexe com a vida de todos nós, né? Porque hoje a gente está trabalhando, amanhã a gente pode estar desempregado e a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que estar sempre preparado, antenado. Eu acho que o que é mais importante a gente frisar nessa sua pauta é o seguinte, que todos nós temos que estar abertos às novas oportunidades. Né? Porque se a gente se foca, se fecha só num lugar, a gente não cresce, não se expande. Se eu ficasse lá na minha casa chorando quando eu saí de uma televisão em rede nacional, certamente hoje eu não estaria aqui. Né? Então eu preferi fazer um outro caminho que é muito mais difícil, muito mais demorado, mas é um caminho que realmente eu acredito que eu estou com Deus, que tenho pessoas bacanas e que estão trabalhando também para que dê tudo certo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, não é? Concordo, 100%. Obrigado por ter vindo, até breve. Eu que agradeço. Até breve.